Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, neste dia 27 de janeiro, a liturgia da palavra nos propõe uma reflexão sobre o sentido profundo do sacrifício de Cristo na cruz e também o modo como nós podemos nos predispor para acolher os frutos deste sacrifício. Se olharmos para a primeira leitura de hoje, que nos propunha um trecho do capítulo 10º da carta aos Hebreus, vamos ser colocados diante justamente daquilo que é o significado profundo do sacrifício de Cristo. Com efeito, o capítulo 10º da carta aos Hebreus nos oferece uma espécie de síntese de tudo aquilo que a carta aos Hebreus foi tratando a respeito tanto do sacerdócio quanto do sacrifício que Cristo realizou na cruz, sendo ele, ao mesmo tempo, sacerdote, vítima e altar, unindo nesse ato redentor da cruz. Essas realidades estavam prefiguradas no Antigo Testamento através dos vários ritos que a lei de Moisés prescrevia para o culto a Deus. Todos os sacrifícios de animais, todas essas realidades em torno do templo, nada mais eram do que uma espécie de preparação para aquilo que era a realidade suprema, ou seja, o ato redentor de Cristo que nos salvou, oferecendo-se a si mesmo. De fato, a carta aos Hebreus afirma o seguinte, que Cristo, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. De fato, com esta única oferenda, levou à perfeição definitiva os que ele santifica. Ou seja, que com o sacrifício que ele realizou na cruz, não há mais de se esperar um outro sacrifício. Com aquele gesto redentor, os pecados foram apagados. Com o gesto de Cristo, ao se imolar, oferecendo a sua vida no alto da cruz, o ser humano já foi como que colocado diante de Deus através do próprio Jesus que o levou consigo. Mas o que isso significa em concreto? Porque falar essas coisas pode nos fazer um pouco ficar confusos, porque alguém poderia dizer, olha, mas se Jesus já ofereceu de forma definitiva o sacrifício pelos pecados, se já fomos reconciliados com Deus, por que a gente fala que é pecador? Bom, em primeiro lugar, a gente fala que é pecador porque essa é uma realidade óbvia, Eu acho que são poucos os dogmas da igreja tão evidentes quanto aquele que afirma que nós somos pecadores, porque basta olhar para a nossa própria vida e perceber todas as contradições, Como todos nós experimentamos diariamente, essa espécie de paradoxo interno no nosso coração entre desejar o bem e muitas vezes se deixar levar pelo mal, A gente não quer fazer o mal, mas acaba fazendo, enfim, como algo não funciona bem dentro de nós. Então, quando a carta aos Hebreus fala desse sacrifício definitivo, fala que, ou seja, ele já nos ofereceu a possibilidade de salvação com seu sacrifício. É mais ou menos o seguinte, vamos para usar uma imagem que talvez nos ajude um pouco a compreender isso. É como eu receber uma herança, está no banco depositada, uma herança infinita, que não vai terminar nunca, mas eu preciso ir no banco retirar o dinheiro. E eu não posso retirar, pelo menos não nessa vida, tudo de uma vez, Tem que retirar cada dia aquilo que eu preciso. E é um pouco essa a nossa experiência, Cristo nos deu toda a graça com seu sacrifício, nos colocou diante do Pai, nos abriu o céu. Mas a cada dia nós precisamos ir retirar dessa fonte de graça para que, diante dos nossos atos concretos, das nossas contradições, do bem que queremos fazer, do mal que temos que evitar, nós vamos como que nos fortalecendo. E esse é o sentido também da Santa Missa. Porque na missa nós celebramos o sacrifício de Cristo, não no sentido de que Cristo volta a se imolar, não, porque o sacrifício que ele realizou na cruz foi o único e definitivo. Na missa, o que nós fazemos é tornar atual, presente na minha existência concreta,
o sacrifício que Cristo realizou na cruz. Eu sou como que unido àquele momento do sacrifício e participo dele e posso receber as graças. Por isso que a igreja celebra todos os dias a missa e por isso que é muito importante, né, em primeiro lugar, a missa dominical, sem sombra de dúvida, porque quando entendemos a realidade do sacrifício de Cristo e como ali está a fonte da nossa graça, privar-se disso é uma loucura, né? Mas também não ficar só no mínimo. Se eu posso todos os dias receber, né, dessa fonte inesgotável e o quanto que eu preciso dessa graça, ora, não receber se eu posso também, né, talvez os meus critérios de prioridade estejam um pouco fora do lugar. Por outro lado, queridos irmãos, queridas irmãs, olhando para o evangelho de hoje, em que nos era proposta a parábola do semeador, nós conhecemos tão bem, né? O semeador saiu para semear, umas sementes caíram à beira da estrada, vieram os pássaros e comeram, outras caíram, né, no terreno pedregoso, então começou a crescer um pouco as sementes, mas logo depois secaram pelo sol, outras caíram em meio aos espinhos, e aí os espinhos fizeram com que, embora estivesse crescendo, né, a planta acabasse, né, murchando, e por fim aqui caiu no terreno, né, fecundo e realmente deu muitos frutos, né, frutos abundantíssimos. Pois bem, nós sabemos que o próprio Jesus explicou o sentido da parábola, que a semente era a palavra de Deus, mas hoje, no sentido, sobretudo, daquilo que escutamos na primeira leitura, podemos entender também que essa semente é a graça que Cristo nos oferece com seu sacrifício. E a disponibilidade do meu coração para acolhê-la corresponderá aos terrenos da parábola. E aqui eu tenho que ver o que é que pode me impedir de receber essa graça. Em primeiro lugar, né, aquilo que cai no meio da estrada, que é a ignorância. Que é quando simplesmente não estou nem pensando em Deus, a minha cabeça está em outros lugares, quer dizer, Deus não está nem mais no meu horizonte. Então, claro, Jesus está me oferecendo uma graça e eu não estou nem aí. Né? Que é quando, por exemplo, a missa para mim não é uma prioridade. Por outro lado, né, a semente que cai, né, naquele terreno pedregoso, né, que não deixa que a raiz seja profunda e que o sol queima, né, nos fala um pouco, né, da inconstância. Da inconstância de quem não tem raízes profundas, de quem sim, eu gosto de ir à missa, mas eu gosto de ir à missa porque o padre celebra desse jeito ou por aquilo, por questões que são acessórias, externas, não pela realidade mesma da missa, porque quando eu acredito que ali está o corpo do Senhor, que ali realmente eu recebo todas essas graças que me salvam, não me interessa quem celebra, porque me interessa a realidade que está sobre o altar. E por fim, né, quando cai a semente no meio aos espinhos, representa às vezes essa nossa tendência de nos deixar como que sufocar pelas preocupações. O próprio texto, aliás, da Bíblia, né, fala disso, Jesus explicando o sentido, né, que aqueles que se deixam como que sufocar pelas preocupações desse mundo. Também nós, né, podemos esquecer aquilo que Jesus disse: procurai o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Ou seja, a prioridade é a gente colocar Deus na nossa vida. E depois as outras preocupações que são lícitas, necessárias, a gente não pode ignorá-las, mas tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento, mas Deus tem que sempre vir em primeiro. Então, que nós hoje possamos experimentar essa semente da graça que nos salva e que tenhamos nosso coração aberto para que ela dê muito fruto nas nossas vidas. E que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.